Olá, pessoal. Vamos começar um novo tópico, sistemas lineares. É um assunto que já vem sendo apresentado desde o ensino fundamental, quando vocês tinham que resolver equações, vocês tinham que resolver sistemas, né? Que tinham duas equações para saber o valor de x, do y. A gente vai revisar isso tudo. Inclusive, a gente vai revisar método da substituição, o método da adição e o método da comparação, tá? Então, para início de conversa, vamos aqui diferenciar uma equação linear de uma equação não linear. A gente está interessado nas equações lineares, a gente vai trabalhar com esse tipo de equações. Essas outras, deixa para o ensino superior, tá? Para quem seguir nessa área aí que envolva matemática. Mas é importante você saber a diferença de um para o outro. Uma equação linear é simples, pessoal. Basta você olhar para as variáveis x, y, z, as variáveis que tiverem, se todas tiverem elevadas a 1, ou seja, tiver grau 1, é uma equação linear. Então, temos aqui ó, x. Esse x é a única variável, no caso aqui uma incógnita. X, ele não tem expoente, na verdade tem, está elevado a 1, x elevado a 1. Tá? Então, é uma equação linear. Ah, esse menos 6 não tem variável, ele a gente chama de termo independente, tá? Essa equação é linear, essa outra tem o x e o y, todos elevados a 1, ou seja, tem grau 1. Então, também é uma equação linear, temos o 7 aqui como o termo independente. Nessa última, temos x, y, z, todas elevadas a 1, né? Todas têm grau 1. Então, e o 8 aqui, o termo independente, ok, é uma equação linear. Uma equação não linear é quando a gente tem termos, né, variáveis, termos com um grau maior do que 1, tá? Então, você sobe aí com um grau diferente, na verdade, diferente de 1, não precisa ser maior do que 1, pode ser menor do que 1, inclusive. Então, se for diferente de 1, se você encontrar pelo menos uma variável que seja diferente de 1. Então, a gente tem aqui ó, essa equação, o x está elevado a 2. Então, não é uma equação linear, tá bom? Temos aqui essa outra equação, x e y. Olha, o y está elevado a 1, tudo bem, ok. Mas esse x está elevado a 3, então já transforma essa equação em não linear. Esse outro exemplo, vai falar log de x. Tá, aqui tem o x, raiz quadrada de x. Você há de se lembrar que raiz quadrada de x, quando a gente pega e transforma, né, para expoente fracionário, raiz quadrada de x viraria o quê? O x está aqui, tá? Aqui tem o 1 escondido e a raiz quadrada tem um 2 aqui. Então, fica 1 e esse 2 vem para cá, ok? Então, temos aqui raiz quadrada de x, na verdade, é x elevado a 1 sobre 2. Se você, inclusive, tiver dúvidas em relação a expoente fracionário, como transformar radical em expoente fracionário, esse foi um assunto do 9º ano, eu tenho lá na playlist do 2º ano, no canal do YouTube, eu tenho, o pessoal do 2º ano, eu dei uma aula sobre mudança de radical para expoente fracionário, lá no módulo que tem equações exponenciais, tá? Eu vou falando sobre isso. Então, se você quiser, eu te mando o link e tal, ou você dá uma procurada lá que você encontra rapidinho potência de expoente fracionário, como é que muda, ou então você faz, procura no Google, porque eu dou uma explicação lá, bem bobinha lá, um macetinho bem bobinho para você não esquecer nunca mais dessa potência aqui, desse radical, como é que você transforma, tá? Mas enfim, vou fechar o parênteses agora, vamos voltar para cá, para esse assunto. Então temos aqui um x elevado a meio, 1 sobre 2. Então não é linear, tá? E o último é esse aqui, ó. Alguém vai falar x, y, z, todos estão elevados a 1, então é linear. Não. Sabe por quê, pessoal? Aqui ó, tem uma multiplicação entre
duas variáveis. Então, é x vezes y. Como isso aqui é um bloco x, y, o x está elevado a 1, o y está elevado a 1. Esse bloco todo, por estar multiplicado, ele está elevado, ele tem grau 2, porque junto o grau 1 desse com o grau 1 desse, como está multiplicado, tem grau 2. Então, não é linear, tá bom, gente? É não linear. Com essa diferenciação, vamos continuar aqui para solução de uma equação linear, né? A gente quer a linear. Solução de uma equação linear, o que a gente tem feito, né? A gente tem uma equação, a gente quer resolver, essa é a solução. Aqui eu dei um exemplo, né? O par ordenado 4, 1 é solução da equação 3x menos 2y igual a 10. Então, se isso aqui era um par ordenado e tem as variáveis x e y, significa que o primeiro aqui é o x, o segundo aqui é o y, x vale 4, o y vale 1. Será que isso aqui é verdade? Que esse par ordenado que x é igual a 4 e y é igual a 1 satisfaz essa equação? A gente pode fazer o que a gente chama de prova real, tá? Vai dar certo. Mas se esse par ordenado é solução dessa equação, significa que se eu substituir o x por 4 e o y por 1 aqui, essa equação vai ser satisfeita, vai acontecer algo verdadeiro, tá? Então, não vai acontecer nenhum absurdo. Então, se a gente substituir, ó, o 3, continua, o x vale 4. Então, 3 vezes 4, tá? 2, o y vale 1. Vamos ver se isso aqui vai ser verdadeiro, tá? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2, né? Primeiro multiplica. É verdade, ó. 12 menos 2, 10. 10 é igual a 10. Isso aqui é algo verdadeiro. Se é algo verdadeiro, então significa que essas respostas estão certas. Eu tenho mania, pessoal, de quando resolvo uma equação e um sistema, eu pego depois as respostas que eu encontrei, eu começo de novo e vou fazer a prova real, que foi o que eu fiz aqui. Eu pego os valores que eu encontrei, jogo lá e vejo se dá certo. Se desse 9 igual a 10, um absurdo, aí eu teria que começar a questão de novo para consertar, ver onde que eu errei. Tá, número 2. A tripla ordenada 4, 2, 1 é solução dessa equação aqui. 4, 2, 1. Então, temos as variáveis x, y, z. Então, aqui, ó, x, y, z. Então, vamos substituir aqui para ver se dá certo? O x vale 4, o y vale 2 e o z vale 1. 4 mais 2 já dá para somar, dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Não esqueçam, tá, gente? Primeiro a gente multiplica. Eu fiz essa continha aqui demais, porque estava dando sopa aqui. E esse aqui de vezes também tem que multiplicar. 6 menos 6, 0. E não é nenhum absurdo, que bom, né? 0 igual a 0, isso é verdadeiro, tá? Então, significa que essa tripla ordenada, x igual a 4, y igual a 2 e z igual a 1, é algo verdadeiro, tá correto. E tem um adendo aqui, pessoal. Tem uma observação que fala de equação homogênea. Equação homogênea. O que é uma equação homogênea? Toda equação que você tem o termo independente igual a 0 vai ser uma equação homogênea. Então, dá uma olhada para cá, ó. X, y, z são as variáveis. Tá vendo o termo independente, que é aquele que não tem variável? Aqui é igual a 0. Então, isso aqui a gente diz que é uma equação homogênea. A gente não pode dizer que essa aqui de cima é homogênea, porque o termo independente é 10, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma equação que só tem as variáveis e o termo independente é 0, vai ser chamada equação homogênea. Algo importante numa equação homogênea é que todas elas têm sempre a solução trivial, a solução 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo mundo igual a 0, sempre vai ser solução. Então, 0, 0, dependendo da quantidade de variáveis, você vai ter todas as variáveis iguais a 0, tá? Isso é verdade, você pode comprovar, inclusive aqui, ó. Ó, se a gente colocar x igual a 0, a gente colocar y igual a 0 e colocar o z igual a 0,
vai ficar 0 mais 0, menos 6 vezes 0. Tá, eu vou escrever aqui, ó. Troca o x por 0. Troca o y por 0. Troca o z por 0. Vai ficar menos 6. 0 mais 0, 0, tá? Morreu. 0 não serve para 0 mais 0, 0. Menos 6 vezes 0 também dá 0. Então fica 0 mais 0 menos 0, 0 igual a 0, tá? Então, tá certo. Ou seja, toda equação homogênea possui pelo menos uma resposta. É sempre uma resposta. 0, 0, 0, 0, 0. Então a gente encontrou aqui nesse caso, para essa equação, a gente tem essa solução 4, 2, 1 e também temos a solução trivial 0, 0, 0. Na verdade, essa equação aqui ela vai ter infinitas soluções, tá? Você dá um valor para x, um valor para y, tu encontra um z, tu dá um valor para z, um para y, tu encontra x. Essa equação aqui tem infinitas soluções, tá? Para finalizar essa parte, temos o sistema linear, que é o que a gente vai trabalhar, né? Vocês já trabalharam bastante, a gente vive caindo em equações assim, né? Esse é um exemplo de sistema linear. O que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares. Então, quando a gente tem duas ou mais equações lineares, aqui temos uma equação linear, duas equações lineares, já tem um sistema linear. A gente vai trabalhar com esses aqui e vocês vão ver que depois a gente vai dar uma incrementada aqui, né, subir um pouco do nível e vamos começar a trabalhar com 3 equações, tá? Daí, a solução de um sistema é a solução comum a todas as suas equações. Solução comum. Gente, não adianta a gente chutar um valor para x aqui e um y e não satisfazer aqui embaixo a outra equação. Ou seja, o valor que tu encontrar para x aqui em cima tem que ser o mesmo valor que você vai usar aqui no x de baixo. O valor que você encontra para y aqui em cima tem que ser o mesmo valor que você encontra para o y aqui de baixo, tá? As soluções são comuns. O x vale a mesma coisa em cima e embaixo, o y a mesma ideia. Então, ó, a gente não vai resolver isso aqui agora. No próximo vídeo a gente vai resolver sistemas lineares de várias formas, tá? Mas aqui eu já vou te dar já a solução. A solução é o par ordenado x igual a 1 e o y igual a 4. Tá, isso aqui eu estou dizendo para você que é a solução. Como é que você descobre essa solução? Vamos ver nas próximas aulas. Mas se isso é verdade, né? Então, se eu substituir o x por 1 e o y por 4, vai tornar as duas equações verdadeiras. Será que isso é verdadeiro? Vamos fazer aqui uma prova real, ó. 3 vezes o x, que é 1, menos o y, que é 4, é igual a menos 1. Será que isso aqui é verdadeiro? 3 vezes 1, 3. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 igual a menos 1 é verdadeiro. Então a primeira equação está certa. E calma, se tu descobriu que a primeira equação está certa, não significa que a segunda está certa. Então tu tem que ir fazer a prova real para a segunda, tá? Então a segunda está aqui. Menos 2 vezes o x, que vale 1, mais o y, que vale 4, é igual a 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 somado com 4, 4 menos 2 dá 2. 2 igual a 2 também está certo. Então a prova real deu certo para a primeira equação e deu para a segunda equação. Então essa solução aqui, ela está corretíssima, tá bom, pessoal? Eu sempre falo para todos os alunos que depois que você resolve um sistema linear, é bom você pegar esse rascunho aqui e conferir, fazer a prova real para saber se tá tudo certo. Se desse algum absurdo em algum dos dois aqui, aí você volta e vê onde você errou. Tá bom, pessoal? Até a próxima!